Então, dentro da linha de raciocínio, né, do que foi falado até aqui, quando encaminhar para a fono? Espera o paciente iniciar com sintoma bulbar, então ele tem que ter alteração de fala, de vozes, de deglutição para procurar a fono, ou tão logo ocorra o diagnóstico? Obviamente que é tão logo ocorra o diagnóstico. Por quê? Cabe ao fonoaudiólogo, que é o profissional especialista em distúrbio de comunicação e deglutição, avaliar o paciente e emitir o parecer sobre a prescrição do tratamento. Porque prescrição de terapias não é função do médico, é função de cada terapeuta. Quem prescreve fisioterapia é o fisioterapeuta, quem prescreve o tratamento nutricional é o nutricionista, e quem prescreve a fonoterapia é o fonoaudiólogo. Então, eu falo muito isso, encaminha para a fono, tão logo o diagnóstico seja feito, nem que seja para eu avaliar esse paciente e falar, você não tem necessidade de fazer a fonoterapia neste momento, eu te vejo daqui a um mês, onde eu vou te reavaliar. E até porque a gente sabe que existem muitas alterações, principalmente nas doenças de neurônio motor, que elas são pré-clínicas. Então, a gente já tem, a literatura já nos mostra que algumas alterações da mobilidade de língua, de mandíbula, elas aparecem muito antes da gente realmente ter uma disartria, uma disfagia, né? Muitas vezes a gente pega uma eletroneuromiografia do paciente e, por mais que não seja perceptível, a gente já vê algum grau de lesão bulbar. Por isso é muito importante encaminhar o mais precoce possível, até porque a nossa atuação não necessariamente, né, ela precisa de ser reparadora, ela precisa de ser curativa, ela pode ser muito bem preventiva, como a Jennifer falou. Existem determinadas situações em que eu não posso reverter o déficit do paciente, mas eu conhecendo este paciente desde o início da doença, eu já consigo trabalhar com ele formas de fazer compensações que lá no futuro vão trazer um impacto negativo. Então, por isso, deixem os profissionais avaliarem os pacientes para que eles sim tomem os rumos terapêuticos que serão necessários para cada indivíduo. Então, a fonoaudiologia, assim como as outras disciplinas, né, está no meio dessa teia de diversos profissionais que se complementam nos saberes e que sempre vai ter um beneficiado, o paciente. Quanto mais unida for a equipe, quanto mais as condutas forem alinhadas dentro da realidade do paciente, o único que vai sempre sair ganhando é o paciente. E cabe ao fonoaudiólogo, né, ter uma percepção, principalmente do que é que tem um caráter progressivo, né? Porque em muitos momentos, principalmente aqueles pacientes que apresentam disfunções bulbares, ou seja, quando a manifestação começar pela fala, pela voz ou pela deglutição, nós podemos ser os primeiros profissionais a ser procurados por parte desse paciente. E a gente precisa de ter uma expertise de compreender que aquele paciente está refratário ao exercício, que dentro do programa que você prescreveu, ele já tinha que estar apresentando algum grau de evolução. E aí, às vezes, a fala, a voz, a deglutição, pode ser já uma evidência de início de doença neurológica em evolução. E a gente tem que saber compreender isso. A gente tem que perceber que esse paciente tem um fator flácido, que esse paciente tem um fator espástico, que esse paciente fadiga muito rápido. A gente tem que entender o que está acontecendo com esse paciente para a gente saber encaminhar, né? Várias vezes eu já ouvi histórias de que o fonoaudiólogo foi quem encaminhou para o neurologista e que, com o relatório do fonoaudiólogo, o neurologista já acendeu aquela luzinha e falou, não, vamos pesquisar uma doença neurodegenerativa. Não que caiba a nós fazer diagnóstico, né? A gente não vai fazer o diagnóstico da doença, mas o diagnóstico fonoaudiológico, ele é de nossa responsabilidade, ele precisa de ser muito bem feito, porque ele vai contribuir, né, dentro do que pode realmente acontecer de desfecho com esse paciente. Então, seja uma doença, né, neuromuscular que tem um acometimento do neurônio motor ou do axônio
ou da junção neuromuscular, ou até mesmo, né, do próprio músculo, né, da fibra muscular propriamente dita, uma coisa que existe em comum entre todas elas, a manifestação mais comum é a fraqueza. E isso a gente vai encontrar em todas as doenças neuromusculares. E essa fraqueza, ela vai ser a responsável pelo conjunto de alterações do sistema sensório-motor oral. Seja essa fraqueza de origem dos órgãos fonoarticulatórios propriamente ditos, então, de orofaringo-laringe, ou até mesmo uma fraqueza muscular respiratória, ou o que a gente mais encontra, que é uma junção dessa fraqueza de musculatura de via aérea superior com a musculatura da bomba respiratória. E isso, em conjunto, vai contribuir, né, para uma alteração do volume corrente que esse paciente tem. E, tendo um menor volume pulmonar, isso vai, somado a essa fraqueza de via aérea alta, a gente tem o que a gente chama dos 4Ds, a disfonia, a disartria, a disfagia e um termo que a gente está importando, assim, abrasileirando, aportuguesando do inglês, que é a distúcia, que seria a alteração da eficácia da tosse, né? Então, a distussia. Tudo isso vai favorecer essas alterações que seriam fonoaudiológicas. Então, a disfonia, ela é uma combinação da alteração da musculatura respiratória, ou seja, do fluxo aerodinâmico passando nessa laringe, ao mesmo tempo em que eu tenho uma alteração mioelástica. Então, a musculatura intrínseca da laringe, ela precisa de dar conta desse fluxo aéreo que está passando ali o tempo todo. E quanto mais fraco, mais fica difícil da laringe tolerar o fluxo de ar que passa ali. Porque a laringe ela é um grande registro, né? É uma grande torneira. Ela é que faz, né, uma válvula que está ali controlando o fluxo que vem de via aérea superior para via aérea inferior e o que vem de via aérea inferior para via aérea superior. Então, é muito importante a gente compreender o porquê que o fonoaudiólogo ele tem essa interface tão grande com a fisioterapia, né? Porque a gente tem uma função em comum, a respiração. Sem respirar, eu não falo, eu não degluto, eu não produzo voz, eu não protejo via aérea. Faz parte, mas cada um tem sua visão. A nossa visão é o quanto que a respiração participa como base motora para as demais funções. Né? A gente não está preocupado se o paciente está fazendo a troca, isso daí não é a nossa parte, mas a gente trabalha com a parte ventilatória, ou seja, esse fluxo de ar entre a via aérea superior e a via aérea inferior. A disartria é a alteração da fala, que tem seu componente em suas 5 bases motoras, que é a fonação, a ressonância, a articulação, prosódia e a famosa respiração, tão falada. Assim como a disfagia também tem a sua origem de base respiratória, principalmente quando a gente está falando de doença neuromuscular. Porque uma deglutição normal, ela precisa de ter um equilíbrio entre pressões, estímulos sensoriais, respostas motoras e o fluxo ventilatório. A coordenação entre a respiração e a deglutição, ela é fundamental. E já sabemos que um paciente com doença neuromuscular, ele demanda mais ciclos respiratórios por deglutição. E que, quando esse paciente evolui na fraqueza muscular respiratória, ou seja, quando a capacidade vital desse paciente encontra-se abaixo de 50% do valor predito, ou até mesmo quando a força da musculatura expiratória e inspiratória está abaixo de 30% do predito, nós já encontramos sintomas faríngeos, ou seja, alterações importantes dentro da biodinâmica da deglutição. E essa coordenação, né, a tão falada coordenação, respiração, deglutição, ela depende, né, ela não é um efeito puramente mecânico, tem todo um envolvimento do sistema nervoso central,
dos centros geradores de padrão, como também toda uma ação muscular da laringe, né? Ou eu respiro ou eu degluto.